Markus, capítulo 1, Kapitel 1, e o versículo 30 aí, Vers 29. a partir do versículo 29, Ab Vers 29. é sobre, na verdade, eu escolhi ler em Marcos, Ich habe es ausgesucht, in Markus zu lesen, porque Marcos ele traz aqui um detalhe que Lucas não traz. weil Markus ein Detail bringt, das Lukas das weglässt. No entanto, o relato no Evangelho de Lucas, Aber die Bericht im Evangelium nach Lukas ele é mais completo. ist komplett auch da detailliert. Irmãos, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que envolve a cada cristão. Ich möchte über etwas sehr Wichtiges sprechen, der jedem Christ betrifft. Eu quero falar sobre servir. Ich möchte über Dienen reden. Serviço. Muita gente não sabe o que significa servir na obra de Deus. Viele wissen es nicht, was es bedeutet, dienen in dem Werk Gottes, Gott dienen. Eu leio aqui, eu não tenho a Bíblia não. Então, nesse caso... Eu tenho uma Bíblia alemã aqui. Não, eu acho que ele deve te ter, né, irmã? O próprio acompanha daí lá. Leitura. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29. Markus 1, ab Vers 29. Já tenho aqui já. Tá bom, então eu vou começar a ler aqui. Diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Só até aqui. Esse contexto da palavra do Senhor, Also der Kontext von dem Wort Gottes, ele está inserido em um contexto em que Jesus ele prega, né, na sinagoga em Nazaré. Jesus predigt in der Synagoge in Nazareth. E daí depois ele está muito alto, irmão. Está dando eco. E daí depois ele não foi bem recebido, ele teve que fugir, né, podemos dizer assim, de Nazaré. Jesus wurde dort nicht gut empfangen, musste von Nazareth weglaufen, fliehen. Porque eles ameaçaram matar Jesus. Wurde hat gedroht, ihm das Leben zu nehmen. E foi ali que Jesus disse que um profeta ele não tem honra na sua terra. Da sagte Jesus, ein Prophet hat in seinem Heimat wird nicht geehrt, seine eigene Heimat. E Jesus, como foi expulso, né, de Nazaré, ele pega e vai até Cafarnaum. Da Jesus von Nazareth weglaufen musste, wurde weggetrieben, ist nach Kafarnaum gegangen. E ali por vários sábados, nós podemos entender isso pelo texto, por vários sábados, ele ministrava na sinagoga. Und wir können dann in dem Bibeltext verstehen, dass in verschiedene Samstage das Wort gepredigt hat. E numa desta ocasião, ele ministra na sinagoga. Einen diesen Tagen am Samstag lehrte in der Synagoge. E veio, né, possivelmente foi convidado para vir, possivelmente almoçar, né, na casa da sogra de Pedro. Wahrscheinlich wurde er dann zum Mittagessen eingeladen, bei Petrus zu essen. Na verdade, o que dá a entender que era a sogra, no caso era a casa de Pedro, a qual a sogra morava com ele. Pelo menos
é o que dá a entender. Versteht man sich so, das war das Haus Petrus und die Schwiegermutter Petrus hat dabei, also bei denen gelebt. E Jesus chegando ali, possivelmente Jesus já tinha estado várias vezes ali naquele local. Wahrscheinlich war Jesus schon mehrmals bei Petrus. Jesus chega ali e se depara com uma situação muito triste, porque havia enfermidade na casa. Und die Lage, die Jesus da getroffen hat, war sehr traurig, weil es gab Krankheit im Haus. Talvez aquela pessoa que antes, né, vinha com alegria, logo de pronto recebeu o mestre, né? Möglich, dass diese Frau, die immer glücklich und fröhlich Jesus entgegenkam, ihn zu empfangen, Naquele dia não veio. an diesem Tag ist sie nicht aufgestanden. E daí então falaram para Jesus, possivelmente Jesus deve ter perguntado, e a sua sogra, Pedro? Ich denke mir so, wahrscheinlich hat Jesus gefragt, wo ist deine Schwiegermutter, was ist mit ihr? E Pedro então, não está no texto, isso é eu que estou conjecturando, né? Die nicht in den Text, aber ich stelle mir so vor. E Pedro então fala, olha, ela está enferma, ela está com febre. Und Petrus sagt also, sie ist krank, sie hat Fieber. Jesus de imediato, ele vai até ela, pega ela pela mão, levanta e a febre de imediato sai dela. Jesus sofort geht zu ihr, nimmt ihr per Hand und hebt sie auf und das Fieber verschwindet sofort. E uma coisa que chama atenção aqui nesse texto, que muitas vezes passa despercebido por nós, Eine Sache, die mir also ins Auge springt, dass oft vernachlässigen wir das oder wir sehen das nicht, é que logo após ela ser curada, imediatamente ela vai servir o mestre. da sehen wir, dass sofort, nachdem sie geheilt wurde, ging sie schon zum Dienen über. Sofort angefangen zu dienen. E eu quero me basear justamente nesse episódio de ela servir Jesus. Und da möchte ich dann eben mein Wort basieren auf das Dienen von dieser Frau, von der Schwiegermutter Petrus. Nós, na nossa tradução em português, nós não conseguimos ver isso, mas no grego, Ja, wir sehen das nicht nur so brasilianische, portugiesische Übersetzung, aber in Griechisch existe algumas palavras para denotar servir. es gibt verschiedene Wörter, die über dienen oder das Tunwort dienen übersetzen. E eu vou trabalhar duas com os irmãos hoje. Ich werde zwei von diesen Wörtern heute in Angriff nehmen. Nós temos o servir no sentido de servo como um escravo que serve ao seu senhor. Wir haben dienen in dem Sinne, dass ein Sklave, der seinem Herrn dient. Por exemplo, o próprio Paulo, quando ele se apresenta para a igreja, aos romanos, ali no capítulo 1, os irmãos podem ver que ele se considera ali escravo de Cristo. Selbst der Apostel Paulus, als sich dann den Christen in dem Römerbrief, als sich dann vorstellt, sagt, ich bin ein Sklave, ein Diener Jesus. Algumas Bíblias está como escravo, outras Bíblias, as Bíblias mais modernas normalmente traduzem por servo, que é uma palavra que tem uma conotação menos pejorativa. Die modernere Bibel, die übersetzen als Diener, die andere Übersetzungen sagen Sklave. Diener ist etwas moderner und nicht so negativ behaftet. E neste caso, ali de Paulo, ali em Romanos, no capítulo 1, servo ali é doulos no grego. In Römer Kapitel 1, als Paulus dann dieses Wort nimmt, war das griechische Wort doulos. E doulos significa uma pessoa que foi comprado por um senhor. Und das Wort doulos für Diener bedeutet ein Mensch, der von seinem Herrn abgekauft wurde oder gekauft wurde. Há muitos anos atrás, no Oriente Médio e até mesmo em alguns países, por exemplo no Brasil, aconteceu muito isso na época da escravatura. In manchen Ländern im Nahen Osten gab es sowas und auch in Brasilien in der Zeit der Sklaverei. Havia praça onde se vendia escravos. Es gab offene Plätze, wo Sklaven verkauft wurden. No Brasil nós temos, por exemplo, na cidade de Salvador, na Bahia, que é o monumento tombado, nós temos lá o Pelourinho. Es gibt in Bahia ein Ort, ein historischer Ort,
heißt Pelourinho und das ist so ein Monument oder ein Denkmal an die Sklaverei. E normalmente esse lugar ele era onde os escravos eram reunidos para serem vendidos. Da an dieser Stelle wurden die Sklaven zusammengebracht, um verkauft zu werden. E Paulo ele se considerava escravo de Cristo. Und Paulus sah sich selbst als eine Sklave Jesu. O que levou Paulo a entender que ele realmente era escravo? Was hat Paulus dazu gebracht, so zu verstehen, dass er ein Sklave Jesu war? O próprio Paulo ele escreve dizendo que nós fomos comprados por bom preço. Paulus selbst schreibt, wir sind für einen guten Preis gekauft worden. E diz que não foi nem com prata nem com ouro, Und er sagt, es war nicht mit Silber oder Gold, mas foi pelo seu precioso sangue. aber durch das kostbare Blut Jesu. Jesus ele deu a vida para nos comprar. Jesus hat sein Leben geopfert, um uns zu kaufen. Então, dolo significa um escravo comprado. Ein Doulos bedeutet ein gekaufter Sklave. Mas no contexto bíblico, até mesmo podemos levar para a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, Aber in dem biblischen Kontext, und wir können dann auch zum Alten Testament, in der Zeit der Alten Bündnis, existia dois tipos de escravo. es gab zwei Sorten von Sklaven. Existia o escravo que ele era obrigado a servir porque ele tinha uma dívida, por exemplo, na Antiga Aliança nós temos esse ensinamento ali no livro de Deuteronômio, né? Ele tinha uma dívida com o seu senhor. In 5. Mose gab es dann der Fall von einem Sklave, der was geschuldet hat und dann deswegen wurde er zur Sklave. E o escravo, um hebreu, por exemplo, quando ele só isso acontecia com o hebreu, não acontecia com os escravos das nações. Und das passierte nur mit den Israeliten, nicht mit Sklaven aus anderen Nationen, aber nur die israelitische, hebräische Sklaven. Deus colocou um limite de 6 anos, em que qualquer pessoa que tivesse uma dívida, ele tinha que servir durante 6 anos, mas não mais do que isso. Es war eine Zeitbegrenzung, dass ein Hebräer sich selbst dann anbieten durfte, als Sklave, um seine Schuld zu bezahlen, abzuzahlen. Und das war maximal 6 Jahre. No final dos 6 anos, quando ia entrar o 7º ano, esse escravo ele tinha que ser libertado. Am Ende des 6. Jahres, am Anfang des 7. sollte der Sklave freigesetzt werden. É o que nós chamamos no Brasil de alforria, né? O escravo ele recebia a sua alforria, uma carta, um documento dizendo que ele era livre. Also das nennen wir in Brasilien Euphorie, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, oder, ja. Das ist ein Brief, eine Freilassung, ne? Und ja, da wird der Sklave frei gesprochen. Mas se o Senhor, eu até inclusive acho que já preguei essa mensagem, né? E eu não vou, no caso, me aprofundar muito podemos dizer, nesse contexto. Se o escravo, o Senhor fosse muito bom para esse escravo, ele então, muitos escravos, eles decidiam não sair livre. Ich habe das schon mal oft gepredigt, ich werde jetzt nicht mehr sehr tief hineingehen, aber wenn der Herr ein sehr guter Herr war, es gab Sklaven, die haben sich dann freiwillig entschieden, nicht zu gehen. Eles decidiam continuar servindo esse Senhor para sempre, para toda a sua vida. Sie haben dann freiwillig entschieden, bei diesem Herrn zu bleiben und für immer Sklave sein und ihm dienen. Já não era mais obrigado, mas sim de uma forma voluntária. Es war nicht mehr eine Sklave in diesem Sinne, dass er verpflichtet war, dort zu bleiben, aber als Freiwillige. E esse escravo que decidia servir ao Senhor voluntariamente, era colocada uma marca nele para que todos conhecessem. Und dieser Sklave, der sich so entschieden hat, freiwillig diesem Herrn zu dienen, bekam eine spezielle Marke, ein Zeichen, damit man ihn so erkennt, dass er so ein freiwilliger Sklave ist. É por isso, irmãos, que Paulo, né, ele diz que ele tinha as marcas de Cristo. Darum sagte Paulus, ich trage hier die Marken, die Zeichen Christi. Então, o que acontece? Paulo, quando ele se considera escravo do Senhor, servo do Senhor, und dann ist es so, wenn Paulus sich als Diener oder Sklave des Herrn sieht, sich selber so sieht,
Ele considerava um servo, mas ele era servo mais voluntário. Ele poderia, se quisesse, não servir mais, mas ele voluntariamente estava ali nos pés do Senhor, servindo ao Senhor. War einer von diesen Sklaven, der sich nach 6 Jahren freiwillig dem Herrn weiter dienen möchte. Então esse é um dos termos, escravo. Esse sentido, ele abrange mais o sentido do Senhor Deus, de nós sermos servos de Deus. Das ist dann die erste Bedeutung oder das erste Wort für Diener und das bringt dann die Botschaft, zentrale Botschaft, dass wir Diener des Herrn, Diener Gottes sind. Já um outro termo para servir, que foi o que eu li aqui nesse contexto de Marcos, schon das zweite Wort, oder der andere Wort für dienen, das ich hier in Markus gelesen habe, que é diaconeu, né? Esse termo é diaconeu, servir, vom Griechisch diakoneo, was bedeutet dienen, que vem de diaconia, né? Ministério de serviço, kommt vom Diakonia, das ist ein Dienst oder eben, ja, Dienst. Ele significa um serviço relacionado com a igreja. Bedeutet ein Dienen in direktem Zusammenhang mit der Gemeinde, mit der Kirche. Isso está relacionado a nós servirmos uns aos outros. Und bringt in sich dann die Bedeutung, dass wir uns einander dienen. E também é voluntário. Und das ist auch freiwillig. Ninguém é obrigado a servir ninguém. Niemand ist verpflichtet, dem anderen zu dienen. Eu, por exemplo, venho de lá da Suíça, eu não posso bater no peito, Senhor, eu rodo 200 quilômetros para ir na tua casa. Ich komme aus der Schweiz jetzt am Samstag und ich kann nicht mich jetzt stolz darüber sein, dass ich dem Herrn sage, Herr, ich fahre 200 Kilometer in dein Haus zu gehen. Não posso fazer isso, irmãos, porque isso é voluntário. Eu decidi fazer isso. Ich darf es nicht sagen oder machen, weil ich das freiwillig mache. Isso não é grande coisa. Das ist ja nichts. Grande coisa o Senhor fez por mim. Groß wirklich ist, was der Herr für mich getan hat. Grande coisa Ele fez por nós. Gigantisch, ist richtig, groß hat er für uns getan. Por isso, meu serviço a Deus não é nada comparado àquilo que Ele fez por mim. Warum ist mein Dienen, mein Gottesdienen, ist ein Klacks im Vergleich zu was er für mich getan hat. De forma que dentro desse contexto diaconeu, servir, So dass in diesem Kontext vom Diakoneo oder Dienen fala de servir por amor. Bedeutet, man dient aus Liebe. Os irmãos lembram que eu dei uma palavra esses dias falando acerca do reconhecimento? Erinnert ihr euch, ich habe schon mal ein Wort gepredigt und habe ich von Anerkennung gesprochen. Muitas vezes a gente às vezes fica triste quando não há reconhecimento humano. Ja, oft werden wir entmutigt oder traurig, wenn wir von anderen Menschen nicht anerkannt werden. Ficamos tristes com aquela pessoa, às vezes até mesmo murmuramos contra Deus. Wir werden beleidigt mit diesem Menschen und manchmal reden wir Zeugs gegen Gott. Há casos de pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor. Es gibt Fälle von Menschen, die sich von dem Wege Gottes trennen. Mas na verdade, irmãos, o servir a Deus não é nada disso. Aber in Wahrheit, dienen Gottes hat damit nichts zu tun. Servir a igreja também não é nada disso. Und der Gemeinde dienen ist auch nichts davon. Veja só, irmãos, nós temos alguns exemplos na Bíblia, né, de servos. Wir haben, schau mal, manche Beispiele in dem Wort Gottes in der Bibel für verschiedene Diener. Por exemplo, nós temos o servo de Abraão. Wir haben zum Beispiel der Abrahams-Diener. Abraão era um servo, um escravo que foi comprado por Abraão, possivelmente quando Abraão passava ali na Síria, né, em Damasco, quando ele talvez estivesse vindo para Canaã. Es gibt einen Sklave oder Diener, der Abraham gekauft hat, wahrscheinlich auf dem Weg nach Kanaan, weil in der Höhe von Syrien hat Abraham einen Sklave gekauft. O texto ali de Gênesis 24 diz que ele era o escravo mais antigo que Abraão tinha. 1. Mose 24 sagt in einem Text, dass dieser der
älteste Sklave Abrahams war. E a dedicação do Damasceno Eliezer, né, era de tal ordem que ele, como Abraão não tinha filho, Abraão chega a falar para Deus que ele ia ser o herdeiro de tudo. Eliezer, dieser Diener, war so hingegeben Abraham gegenüber, dass Abraham zum Punkt kommt zu sagen, du wirst meine Erbe werden. Agora os irmãos vejam bem, um servo de um homem que de repente chama a atenção desse Senhor de tal ordem que ele diz a Deus: Senhor, eu como não tenho filho, o Damasceno Eliezer será o meu herdeiro. Dieser Diener hat die Aufmerksamkeit Abrahams so geweckt, dass Abraham zu Gott sprach und sagte, Herr, dieser mein Diener wird meine Erbe werden. E relacionado a nós, a pergunta que eu poderei fazer, o que nós poderíamos fazer para nós mesmos, was uns betrifft, die Frage, die wir uns selbst stellen könnten, wäre folgende. Será que Deus olharia para nós, para cada um de nós, da mesma forma que Abraão olhou para o seu servo Damasceno Eliezer? Würde Gott heute uns so anschauen, in derselbe Art und Weise, wie Abraham seinen Diener Eliezer angeschaut hat? Responda para você mesmo. Antworte dir selbst. Você está servindo a Deus da forma que realmente Deus quer que você sirva? Dienst du Gott genauso, wie Gott möchte, dass du ihn dienst? Não aquele servo que está ali obrigado, porque ele foi comprado, ele tem que fazer por obrigação. Nicht diese Art von Diener, der verpflichtet ist, muss das tun. Mas aquele servo que chova ou faça sol, ele está ali aos pés do seu Senhor. Aber diese Art von Diener, die, wenn es regnet oder das Wetter gut und sonnig ist, ist täglich an den Füßen seines Herrn. E chova ou faça sol, ele está ali para servir a igreja. Und wenn es sonnig ist oder regnerisch, ist da, der Gemeinde zu dienen. Você tem feito isso? Machst du das? Eu tenho feito isso? Mache ich das? Isso é muito importante, irmãos. Sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Porque se eu não estou fazendo isso desta maneira, weil wenn ich das nicht so mache, eu estou perdendo meu tempo. Vergeude ich meine Zeit. Porque os irmãos, vejam, irmãos, a palavra de Deus ela é categórica em dizer que cada um de nós seremos recompensados por aquilo que fazemos na obra de Deus. Das Wort Gottes ist sehr klar und direkt und sagt, wir werden alle belohnt werden für das, was wir für Gott tun. E a recompensa não tem a ver com a quantidade do que eu faço. Und die Belohnung hat mit der Quantität von meiner Arbeit nichts zu tun. Mas está relacionada à qualidade, o porquê que eu estou fazendo. Aber ist verbunden mit der Qualität von meinen Taten, warum ich das tue. Será que eu estou fazendo realmente porque amo meu Deus? Tue ich das wirklich, weil ich Gott liebe? Independente de quem está ao meu lado, está ou não reconhecendo o meu trabalho? Unabhängig, ob meine Arbeit anerkannt wird von dem, der an meiner Seite steht? Os irmãos sabiam, eu creio que os irmãos sabem isso, quando nós nos entristecemos, a primeira coisa que vem à nossa mente por exemplo, eu até vinha conversando com a minha esposa e com meu filho, eu não vou mais dar o dízimo na igreja, não vou mais ofertar, agora o pastor vai ver. Wusstet ihr das? Ich denke, das wisst ihr auch. Das Erste, was wir denken, wenn wir beleidigt werden in der Gemeinde, ist, ach, jetzt werde ich meine Opfer nicht mehr geben, ich werde meine Zehnte oder meine finanzielle Teilnahme verringern oder so. E a pessoa que pensa assim, ele não deve mesmo dar a oferta e o dízimo na igreja. Und ein Mensch, der so denkt, soll tatsächlich kein Geld in der Gemeinde geben. Porque ele está fazendo sacrifício de tolo. Weil das ist ein Opfer, ein Narr ist wenn so ein Opfer gibt. Porque quando eu trago a minha oferta, o meu dízimo na igreja, weil wenn ich mein Opfer und meine Zehnte in die Gemeinde bringe, eu não trago para a missionária Cláudia. Ich bringe nicht für die Missionarin Claudia. O dízimo é para Deus, para a manutenção da obra dele. Die Zehnte ist
für Gott und sein Werk aufrechtzuerhalten. E aliás, irmãos, eu tenho um princípio comigo. Os irmãos ainda não me conhecem ainda de 100%. Aos pouquinhos os irmãos vão me conhecendo. Se a gente for ficar aqui muito tempo, a gente não sabe quais são os projetos de Deus. Mas eu tenho um princípio comigo. Ich habe ein Prinzip mit mir. Die Geschwister kennen mich nicht so gut. Ich weiß auch nicht, wie lange wir da bleiben. Ne? Die Zukunft wissen wir nicht. Aber ich habe ein Prinzip. Eu não gosto de reconhecimento humano. Ich mag es nicht, wenn die Anerkennung von Menschen. Desde o Brasil, graças a Deus, irmãos, eu sempre fui uma pessoa fiel a Deus em tudo aquilo que eu faço. Schon in Brasilien, Gott sei Dank, war ich dem Herrn treu in alles, was ich getan habe. E eu não, muitas vezes faço até, já aconteceu, por exemplo, de eu fazer algo e proibir o pastor de citar o meu nome para a igreja. Es gab Situationen, wo ich was getan habe für die Gemeinde und habe dem Pastor, ich habe ihm gesagt, bitte erzähl nicht, dass ich das gewesen bin. E eu falo isso para os irmãos, não é para me engrandecer, é como exemplo, para os irmãos seguirem o meu exemplo. Ich erzähle das euch nicht, um mich selbst zu erheben, aber um euch ein Beispiel zu geben, ein Vorbild zu sein. Porque este, irmãos, é o exemplo de um homem que serve a Deus por amor. Weil das ist eben der Standard eines Menschen, der Gott aus Liebe dient. Irmãos, nem imagine, eu já algumas vezes falei, não sei se falei 100%, mas por exemplo, o ano passado eu devo ter gastado com o meu carro em torno de 7 mil euros em manutenção. Im letzten Jahr habe ich 7.000 Euro mit meinem Auto, sage ich mal das auf Deutsch, dieser nicht Reparatur, Instandsetzung, ja, Reparatur, Instandsetzung mit meinem Auto ausgegeben, 7.000. Eu poderia ter usado esse dinheiro, por exemplo, né, se eu não rodasse tanto com ele, eu poderia ter usado para o meu benefício, no sentido de ir de férias, comprar melhores roupas, não é verdade? Wenn ich nicht so viel mit dem Auto fahren würde, hätte ich das Geld anders gebrauchen können, ne? Für Urlaub, schöne Klamotten und so weiter. Ou então reclamar para a missionária, missionária, está muito caro para mim, é muito longe, o carro dá muito problema, porque é muitos quilômetros, é pneu, é motor, é isso. Nunca falei nada para a missionária. E outra coisa, ich könnte das der Missionarin sagen, Missionarin Claudia, das ist zu viel, das ist gerade zu viel, weil ja, es sind viele Kilometer, das Auto bringt Probleme, macht Probleme, etc. Já aconteceu dela, quando a gente estava em Botsinger, ela querer cogitar, inclusive, em ajudar com oferta para a gasolina. Es gab schon, als die Gemeinde in Bötzingen war, es wurde überlegt, man wollte mich unterstützen mit Geld, das Benzingeld. E eu falei para ela, não, missionário, eu não quero. Enquanto Deus estiver me dando forças para trabalhar, eu quero custear a minha vida para a igreja, e não somente custear no sentido do carro, mas também abençoar a obra de Deus. Das habe ich dann mit abgelehnt, habe ich selbst dann mein Benzin bezahlt und dann auch dazu der Gemeinde auch unterstützt. E outro princípio, eu estou fazendo isso, irmãos, não para me aparecer, para os irmãos entenderem como que nós devemos servir a Deus. E outra coisa, quando eu vou dar algo na obra de Deus, irmãos, eu nunca procuro aquele do valor mais baixo ou do valor mediano. Ich erzähle das heute nicht, um mich hoch zu preisen, sondern um ein Vorbild zu sein. Und immer wenn ich Gott oder der Gemeinde was geben möchte, dann suche ich nicht der mindeste Angebot oder der kleinste Betrag, sondern Mittel oder etwas höher. Eu sempre, se eu for dar alguma coisa para a casa de Deus, eu dou o melhor. Wenn ich dem Haus des Herrn was gebe, schenke, dann gebe ich das Beste, was ich kann. Sabe por que eu faço isso? Warum ich das tue? Porque, irmãos, nós estamos servindo aquele que é o Rei de todo o universo. Weil wir dem König des Universums dienen. E ele, irmãos, ele me cerca com um cuidado tão grande que eu seria incapaz de dar a ele qualquer coisa.
Und der gibt mir, er beschenkt mich mit so vielen guten Sachen. Ich wäre nicht in der Lage, ihm das zurückzugeben. Então eu quero encorajar os irmãos. Veja só, irmãos, os irmãos poderiam até pensar, nossa, vocês viram a pregação do Geraldo falando só dele? Ich möchte euch ermutigen, vielleicht könnt ihr mal denken, oh, seht ihr diese Predigt, der redet nur über sich selbst. O que Paulo fala ali, se eu não me engano, na carta ou aos Coríntios, capítulo 11, ou aos Romanos, de serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Was sagt Paulus? Paulus sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich Nachahmer Christi bin. Ele não manda imitar a Cristo, ele manda imitar a ele. Er sagt nicht, man sollte Christi, Jesu nachahmen, sondern ihm selbst. Mas ele manda alguém imitar a ele que não conhecia a ele, as obras dele, ou ele manda pessoas imitarem aqueles que já conheciam as obras que ele fazia? Aber sagt er das zu den Leuten, die ihn nicht gekannt haben, oder zu Menschen, die ihn gut gekannt haben? Então eu, irmãos, como obreiro na casa do Senhor, como presbítero, aqui ao lado da missionária Cláudia, so ich in der Rolle des Ältesten in der Gemeinde zusammen mit Pastorin Claudia, eu tenho que ter legitimidade para poder me apresentar aos irmãos como um exemplo de Cristo. Ich muss euch gegenüber ein Vorbild sein als Diener Christi. Como um exemplo a ser seguido. Als ein Vorbild nachgemacht zu werden. Então, os irmãos vejam que nós estamos vivendo momentos, tempos tão difíceis, que esse tipo de mensagem, muitas vezes, de um modo geral, falando, irmãos. E eu sei do que eu estou falando, porque já congreguei em várias igrejas, já viajei muito a nível de Brasil, a nível de Europa, já tive em muitos países. Wir leben jetzt in schwierigen Zeiten und ich war schon in viele verschiedene Länder, Brasilien, auch in Europa. Você não vê esse tipo de mensagem mais nas igrejas. Man hört diese Art Predigt nicht mehr in den Gemeinden. Porque as mensagens hoje que a maioria dos pastores pregam, que aí até que as igrejas querem que preguem, é aquelas mensagens massageando o ego da pessoa. Die Botschaften, die die Menschen in den Gemeinden heute bevorzugen und hören wollen, sind diese Botschaften, die die Menschen mal schön gemütlich massieren oder loben und jeder fühlt sich wohl. E a pessoa sai alegre, feliz, contente. Die Leute gehen aus der Gemeinde glücklich und zufrieden. Mas a palavra de Deus diz que Deus disciplina quem Ele ama. Aber das Wort Gottes sagt, Gott züchtet diejenigen, die er lieb hat. E os irmãos sabiam que a disciplina ela causa mais crescimento do que o elogio? Wüsstet ihr, dass jemand züchten oder zurechtweisen bringt mehr Resultate, mehr Frucht als Elogio, das ist ja Loben. Porque o elogio faz você se sentir importante e inchar o peito. Der Lob wirkt so, dass man sich wichtig fühlt und wird sich E a disciplina, ela mexe com a tua alma. Und Zurechtweisung, das funktioniert, arbeitet in deinen Seele. É bom ser disciplinado, irmãos? Não? Ist das gut, wenn man zurechtgewiesen wird? Eu, quando criança, fui muito disciplinado e todas as vezes eu chorava e doía muito. In meiner Kindheit Züchtung war in Tagesordnung und das hat sehr wehgetan. E eu não gostava. Und das mochte ich nicht. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O homem que eu sou hoje, na verdade, está relacionado ao tipo de disciplina que eu recebi. Aber ich möchte euch sagen, der Mann, der ich heute bin, ist ein Ergebnis von der Züchtung, die ich bekommen habe. Homem que sempre foi assim, irmãos. Se precisar de trabalhar noite e dia para dar conforto à minha família, mas que a minha esposa não precise trabalhar, eu sempre fiz isso. Ich war dann immer so der Typ des Mannes, der alles getan hat, seine Familie zu versorgen und meine Frau durfte zu Hause bleiben. Por exemplo, nós estamos vivendo na Suíça. O irmão teve na Suíça, o irmão sabe disso. Quase todos na Suíça trabalham, o homem e a mulher, não é, irmão? In der Schweiz alle arbeiten, Männer und Frauen. Porque para você conseguir na Suíça a qualidade de vida, realmente tem que ter um bom soldo.
Um der Familie eine gute Lebensqualität zu ermöglichen, musst du wirklich, wenn du alleine arbeitest, musst du wirklich gut verdienen. Eine Person reicht nicht. Eu, neste momento, estou trabalhando em média entre 14 a 15 horas por dia. Im Moment arbeite ich 14 bis 15 Stunden täglich. Então, os irmãos, vejam só, e eu chego em casa, às vezes, 1 hora da tarde, meio-dia e 40. Ich komme nach Hause so 20 vor 1 oder 1 Uhr. E quando é 2h30, máximo dos máximos, 3 horas, eu tenho que sair de casa. 2:30 oder 3 muss ich schon wieder los. Quando você começa de manhã? Eu começo, hoje, por exemplo, eu comecei às 6 da manhã, eu trabalhei um pouquinho antes, trabalhei só até 11 horas, mas normalmente eu saio de casa às 6 horas e chego às 11 da noite. Ich lege los 6 Uhr morgens und 23 Uhr bin ich fertig. Então, os irmãos verem que não é fácil a vida. Das Leben ist nicht einfach. Muitas vezes vem sem almoço. Porque tal é o cansaço que eu não tenho fome. Ja, häufig komme ich ohne Mittagessen, weil es ist so müde, dass ich ja keinen Appetit habe. E agora eu quero perguntar aos irmãos, alguma vez algum irmão viu eu triste aqui na igreja? Wann hat irgendjemand mich traurig gesehen hier in der Gemeinde? Nunca os irmãos vão ver eu triste, ou reclamando, ou murmurando. Ihr werdet mich nie traurig sehen oder reklamierend, werdet ihr nicht sehen. Diaconia é isso, irmão. Você servir com amor, voluntariamente, a igreja do Senhor. Diakonie ist das, dem Werk Gottes, der Gemeinde Gottes und dem Herrn mit Liebe und aus Liebe zu dienen. Isso é diaconia. Das ist Diakonie. Não interessa se a missionária vai reconhecer meu trabalho, se os irmãos vão reconhecer, eu não estou interessado no reconhecimento dos irmãos. Es ist nicht so wichtig oder gar nicht wichtig, ob man mich anerkennt, meine Mühe von der Pastorin Claudia oder von den Geschwistern anerkennen, ist nicht wichtig. Eu quero a aprovação de Deus, irmãos. Ich möchte, dass Gott mich für gut hält. Eu estou falando isso para encorajar os irmãos. Das sage ich, euch zu ermutigen. Porque se você estiver fazendo ao contrário, a tua motivação ela está errada. Wenn du anders machst, dann ist deine Motivation die falsche. Eu quero dizer aos irmãos que o fato de nós hoje, de um modo geral falando, não vivermos uma vida de tantos milagres como vivíamos no passado, está relacionado a isso. Ich denke, dass die Ursache, dass wir heutzutage wenige Wunder erleben wie früher oder wie damals, ist damit verbunden. Eu nunca dei o testemunho da minha vida de forma completa. Se fosse dar, os irmãos iam ficar de boca aberta. Ich habe bis jetzt noch nicht mein Lebenszeugnis gegeben. Wenn ich das tue, werdet ihr erstaunen. Eu vou contar aqui que a minha esposa viveu uma experiência maravilhosa. Ich werde jetzt mal eine Erfahrung erzählen, eine wunderbare Erfahrung von meiner Frau. Eu já falei alguns tempos atrás, mas talvez alguns irmãos não ouviram, não esqueceram. Habe schon mal erzählt, vielleicht habt ihr das vergessen. A minha esposa ela era secretária do Círculo de Oração lá no Brasil. Meine Ehefrau war Sekretärin von dem Frauengebetskreis. Secretária do Círculo de Oração trabalha, por exemplo, o livro das chamadas, né, que lá no Brasil é feita a chamada, os pedidos de oração, essas coisas da assinatura, coisas simples. Na igreja. In unserer Gemeinde hat sie das alles verwaltet, ne? Die Gebets... wie sagt man das jetzt? Genau, wunderbar, danke. E um dia minha esposa estava indo para a igreja, para uma reunião do Círculo de Oração. Eines Tages geht meine Frau zum Gebetstreff in der Gemeinde. E ela só pensou, eu vou entregar a secretaria. Esse é um trabalho, não sei, eu não sirvo para isso. Eu acho que Deus não me vê, eu vou entregar. Und sie dachte nur, ich werde mein Amt ablegen, ich denke, Gott sieht mich nicht oder ich werde nicht anerkannt. Ja, minha esposa sempre foi muito tímida. Die war immer sehr in sich gezogen, introvertiert. Chegaram na igreja, começaram a oração. Da einmal in der Gemeinde haben die angefangen zu beten.
De imediato. Ela não tinha proferido palavras nenhuma, não falou nada para ninguém, irmão. Só pensou. Halleluja. Also sofort, sobald sie in der Gemeinde war, sie hat es niemandem gesagt, sie hat es nur gedacht, sofort im Gebet passiert Folgendes. Para que não houvesse dúvida nenhuma, Deus levanta uma irmã ao lado dela em profecia. Gott hat dann so gemacht, eine Schwester, die neben ihr gesessen hat, Gott hat sie im Heiligen Geist bewegt. Eis que você pensa que você não é importante, que aquilo que você faz não tem muita importância. Kam das Wort, folgendes Wort aus ihrem Mund heraus. Du denkst, dass du nicht wichtig bist und das, was du tust, auch nicht wichtig ist. Mas eu quero dizer para você que você é muito importante para mim, aquilo que você faz tem muito valor. Aber ich sage es, aber Gott nicht. Ich sage es, dass das, was du für mich tust, und du bist mir sehr wichtig. Esse era o tipo de igreja que no passado a gente servia. Estou falando só um testemunho. Das ist nur ein Zeugnis von vielen, das ist die Art Gemeinde, die wir damals gedient haben. Se uma pessoa tinha problema, o problema era de todos. Wenn eine Person, ein Bruder, eine Schwester ein Problem hat, das war uns alle ein Problem. Aliás, irmãos, nós não tínhamos vergonha de participar dos nossos problemas, nossas dificuldades, as pessoas. Und übrigens, wir haben uns nicht davor geschämt, unsere Probleme mit anderen Geschwistern zu teilen oder zu erzählen. Hoje as pessoas têm vergonha, irmãos. Tem vergonha de dizer que está doente, tem vergonha de dizer que está com Covid, tem vergonha de dizer que está desempregado. Heutzutage geniert man sich, sein Privatleben zu offenbaren oder seine Probleme und Kämpfe zu erzählen, ob man krank ist oder arbeitslos oder was auch immer. Que evangelho é esse que nós estamos servindo? Que Deus é esse? Welches Evangelium ist das, was wir dienen? Welchen Gott dienen? Welchem Gott Que a dienen? Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros. Das Wort Gottes sagt, einer trägt des anderen Last. Como é que a pessoa vai me ajudar a levar se ela não sabe a carga que eu estou levando? Wie werde ich geholfen, wenn man nicht weiß, was für ein Last ich mit mir rumtrage? Agora, se a pessoa sabe que a carga que eu estou levando ela é muito pesada, eu não estou conseguindo sozinho, ela vai pôr um ombro para me ajudar. Aber wenn man das weiß, dann in der Regel sollte jetzt jemand mir helfen und eine Schulter anbieten, dass ich ja mal Stütz bekomme. Então os irmãos estão entendendo, irmãos, o que é verdadeiramente evangelho, o que é verdadeiramente servir a Deus? Versteht ihr, was man damit meint? Was ist das Evangelium wirklich? Und Gott dienen, was das bedeutet? É isso que Deus exige de nós. Das ist, was Gott von uns verlangt. Tudo o que foi ensinado para os irmãos abaixo disso, ou menos do que isso, eu quero dizer que é mentira. Alles, was euch beigebracht wurde, das weniger ist als das, was ich erzählt habe, ist gelogen. Eu vinha dizendo hoje no carro, e o Lucas sabe disso, a minha esposa sabe disso, que o crescimento, ele tem que ser um crescimento qualitativo. Ich war im Auto, habe ich mit meiner Familie gesprochen, mit Lukas, mit meiner Frau. Wenn wir wachsen, dann soll unser Wachstum qualitativ sein. Só que, hoje em dia, as pessoas não interessam na qualidade. Desde que cresça, tá bom. Temos Igreja e membros, né? Ja, die Gemeinden auf der Welt sind dann so wichtig, ist, dass die Gemeinde wächst und wächst. Quantität ist wichtiger als die Qualität. Por exemplo, nós temos ali o marido da irmã Nira, né, que é alemão. Zum Beispiel der Ehemann von Schwester Nira, wie heißt du, Bruder? Heiko. E ele, mais do que nós, sabe que a Alemanha é conhecida mundialmente pela qualidade do que ela produz. Und er als Deutscher weiß ganz genau, Made in Germany, das ist ein Begriff für Qualitätsprodukte weltweit. Agora a pergunta é, isso foi fácil de se conseguir? Não deu muito trabalho para se conseguir? Ja, die Frage ist das einfach zu erlangen, so ein Ruhm? War einfach, musste man nicht viel machen dafür. Houve muito empenho, muito
trabalho, muito investimento, muita pesquisa. Und es gab viel Forschung, viel Fleiß, viel Arbeit. Man hat viel eingesteckt, um da zu kommen, wo Deutschland heute ist. Na igreja é igual, irmão. Sabe por que as pessoas não interessam em qualidade? Porque qualidade dá trabalho. In den Gemeinden ist es auch so, man ist nicht an Qualität interessiert. Warum? Weil Qualität Você tem que estar olhando, você tem que estar aconselhando, você tem que estar disciplinando, você tem que estar abraçando, acolhendo, ajudando. Es ist so vieles zu machen, dass ich jetzt nicht einmal denken oder kann mich erinnern zu übersetzen, aber es geht um die Sorge tragen für die Geschwister, beaufsichtigen, beraten, begleiten. Eben das Werk eines Pastors ist nicht einfach, ist vielseitig und viel Arbeit. Então, muitos pastores não estão interessados nisso. Und viele Pastoren sind überhaupt nicht daran interessiert. Mas eu quero dizer aos irmãos, e eu costumo sempre dizer isso, irmãos, eu sou conhecido por onde passo, profissionalmente falando, as portas sempre ficam abertas e eu deixo sempre saudades. Ich möchte euch sagen, Gott sei Dank, ich bin bekannt bei den Stellen, wo ich gewesen bin, die Türen sind immer offen und wenn ich ein Werk verlasse, dann werde ich immer vermisst. Sabe por que eu faço isso e penso dessa maneira? Weißt du, warum ich so mache, so vorgehe und so denke? Os irmãos já imaginaram se Deus ele fosse um Deus relaxado? Könnt ihr mal vorstellen, wenn Gott so mit Verlaub und wenn schlampig wäre, was tut? Os irmãos sabiam que a inclinação da Terra, a rotação, a velocidade de rotação, de translação é de tal ordem para que houvesse vida e vida com qualidade na Terra. Wie der Globus, wie die Erde sich bewegt, die Rotation und die Inklination, die Neigung und Kurvatur und alles ist so perfekt berechnet, damit das Leben überhaupt möglich ist auf der Erde. A distância do Sol da Terra, se fosse mais longe, a Terra congelaria, se fosse mais perto, seria uma temperatura insuportável. Die Entfernung von Sonne, es ist genau das richtige Maß, es ist nicht zu weit, nicht zu nah, wird nicht gefroren, wird auch nicht verbrannt. A pergunta é, isso foi por um acaso? Ist es zufällig passiert, ist die Frage. Não, isso é obra de um Deus detalhista. Nein, das ist das Werk eines Gottes, der sehr detailliert ist, was tut. Isso é obra de um Deus que gosta de tudo bem feito. Das ist das Werk eines Gottes, der alles schön macht und er mag schöne Sachen. Esse Deus, irmãos, ele é tão detalhista que ele, quando criou o homem, dieser Gott ist so detailliert, dass als den Mensch erschaffen hat, ele vê que tudo o que ele tinha criado havia macho e fêmea. Sah, dass alle Kreaturen, die erschaffen hat, gab es Männle und Weibliche. E não está escrito, mas talvez, né, Adão olhou assim, poxa, cada animal tem a sua companheira. Steht nicht so geschrieben, aber wahrscheinlich hat Adam das auch bemerkt. Só eu que não tenho. Und alle haben einen Partner, eine Partnerin und ich habe keine. Talvez ele só pensou. Wahrscheinlich hat er nur so gedacht. Sabe o que Deus fez? Und was macht Gott? Não é bom que o homem viva só. Es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann allein lebt. Agora eu quero dizer a você que é o homem. A mulher é algo especial, não é, irmãos? Sag mal so, die Frau ist was Besonderes, ist es nicht? Eu não conseguiria viver sem mulher. Ich könnte ohne meine Frau nicht mehr. Os irmãos têm uma ideia. Eu vou até confidenciar com uma coisinha. Ich werde sogar etwas Ich werde sogar was Geheimnisvolles oder was Privates anvertrauen. Eu sou muito. A forma que eu fui criado foi assim. Eu não fui criar. Para os irmãos terem uma ideia, o único aniversário que foi, na verdade, que foi feito de mim foi quando eu completei 15 anos.
sua mãe fez dar um bolo, só nós em casa, a mãe e os irmãos, e comemos aquele bolo e pronto. Das einzige Mal, dass mein Geburtstag gefeiert wurde, war ich 15. Da wurde ein einfacher Kuchen gebacken und da habe ich geschaut, Dr. Roman. É, minha mãe e meus irmãos. Ja, und wir haben dann nur meine Mutter und meine Geschwister haben an den Kuchen gegessen. Ich war 15, war das einzige Mal. De forma que eu não ligo para a data natalícia. Tanto que eu até de mim mesmo, muitas vezes eu me esqueci do meu aniversário. Es ist für mich nicht wichtig, Geburtsdatum so unwichtig, dass ich sogar meinen eigenen Geburtstag vergesse. Agora veja só, irmão, se eu esqueço do meu próprio aniversário, quanto mais, não é? Wenn ich meinen eigenen Geburtstag vergesse, umso mehr von anderen. E a minha esposa não é diferente, ela fica brava. Meine Frau mache ich das auch und sie wird wütend. Mas nessa semana eu falei, poxa, essa semana realmente não dei nada e tal. Hoje eu trabalhei um pouquinho, até mais cedo, saí correndo, cansado, falei, não, vou dar um presente para minha esposa. Und dann kam ich von der Arbeit, dann habe ich Zeit und dachte, oh, heute gebe ich meiner Frau ein Geschenk. E ela ficou muito contente. Und sie ist sehr, sehr glücklich geworden. Porque na verdade, às vezes a gente não trata, né, podemos dizer assim, aquilo que Deus nos deu, como deveríamos tratar. Cada um tem uma forma de ser, às vezes é o cansaço, é a corrida do dia a dia. Oft ist passiert so, wir behandeln Menschen oder Sachen, die Gott uns geschenkt hat, nicht mit der Aufmerksamkeit, die sie verdient. Vielleicht weil wir müde sind oder Stress im Leben und so weiter. Mas é tão bom quando você faz alguma coisa que você vê aquela pessoa que está do teu lado alegre, feliz, contente. Aber es ist so gut, wenn du jemandem was schenkst, jemanden du lieb hast, und dann siehst du das Glück und die Freude dieser Menschen an deiner Seite. E os irmãos podiam até perguntar assim, mas o que é que isso tem a ver com servir, irmão? Já está puxando para o lado de família. Aber du könntest fragen, was hat das jetzt mit Dienen zu tun? Jetzt siehst du ja schon das Thema zur Familie. Isso tem todo a ver. Alles ist zu tun. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado da sua casa, de tão pouco terá cuidado da casa de Deus. Und die Bibel sagt so, wer seine eigene Familie nicht gut versorgt, dann kann das in der Gemeinde auch nicht tun. Então, a minha igreja, em primeiro lugar, começa com a minha família, minha esposa e meus filhos. Meine Gemeinde, die erste überhaupt, ist meine Frau und meine Kinder, meine Familie. Então, qual que veio primeiro? A igreja ou a família? Was kam denn überhaupt zuerst, die Familie oder die Gemeinde? Então, a família está em primeiro lugar. Quer dizer, em primeiro lugar está Deus, né? Depois a família e depois é que vem a igreja. Die Prioritäten sind dann so, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zur Familie und dann in der Gemeinde. Então, isso está relacionado à diaconia, diaconeu. Das ist Diakonie oder griechisch Diakoneo. Primeiro servir os seus, depois servir os outros. Zuerst dienen wir unseren, die uns nah sind, und dann den anderen, die unseren Nächsten und so weiter. Então, eu quero encorajar os irmãos. A partir de hoje, se os irmãos não têm analisado, né, desse ponto de vista, os irmãos procurem analisar. Ich möchte euch dazu ermutigen, eure Lage zu analysieren, zu überdenken. Se o teu serviço a Deus e o teu serviço à igreja está sendo um serviço de qualidade. Ob dein Dienen Gott gegenüber und der Gemeinde gegenüber ein Dienen mit Qualität ist. Se é para engrandecer o nome de Deus ou se é para você ser engrandecido. Ist das Gott groß zu machen oder dich selbst groß zu machen? Porque você pode ter certeza absoluta. Du kannst dir sicher sein, que se você fizer com o coração realmente devotado a Deus, wenn du das wirklich ehrlich mit einem Herz zum Gott, also im gewidmet, todos podem se esquecer de você, pode não te reconhecer, mas pode ter certeza que Ele estará te abençoando, estará do teu lado, reconhecendo o teu trabalho. Es kann sein, dass Menschen deine Arbeit nicht erkennen, aber wird deine Arbeit erkennen. Amém, irmãos? Amém. Vamos se pôr
por em pé, vamos fazer uma oração e Dann nós lass uns fizemos aufstehen, beten. na ministração da ceia. Foi uma mensagem diferente, Es war eine etwas andere Botschaft, mas eu acho que, na verdade, é